Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, dando sequência ao nosso podcast sobre as mulheres na filosofia, estamos no episódio número 3 e continuamos a nossa conversa com a professora Helenice Piovesani, da Nova Acrópole de Santa Catarina. Bom, dando continuidade, você vai falar agora sobre a Heloíse de Argenteia, ou Heloíse de Paráclito, como você bem lembrou. Eu gostaria que você iniciasse justamente falando um pouco sobre sua vida, sobre seu momento histórico, sobre sua obra, suas ideias, enfim. Bom, Heloíse de Argenteia, de Paráclito, né? Ela nasceu em 1101 e morreu em 1164. Heloísa é um caso também especial e também muito conhecido, né? A vida dela já foi obra de poesia, romances, filmes de cinema. Hollywood já explorou a vida dela, é muito conhecida, né? Por causa do romance dela com Abelardo, né? Mas, enfim, ela foi educada, ela é da França, né? Num convento beneditino, em Argenteia, né? E de jovem, muito jovem, ela se destacou pela inteligência dela. Ela tinha conhecimentos de latim, grego, hebraico, de filosofia, de história, literatura, teologia também, retórica, gramática, estética. Ela realmente se destacava pela sua inteligência e pelo seu conhecimento, né? E ela se destacava tanto que foi mandada para Paris para morar com um tio da mãe dela, que era um cônego Fulbert. Ela tinha 16 anos na época. E a reputação dela já era, né? Ela já estava famosa pela sua inteligência, apesar de tão jovem, né? Que, na época, o maior filósofo da França da época, que era Pedro Abelardo, né? Concordou em se tornar o seu tutor particular. Ele foi contratado para isso. Bom, nessa época ele tinha por volta de 38 anos, né? E ele era muito famoso e ele tinha milhares de seguidores, o Abelardo, nessa época, né? E esses alunos vinham de vários países da Europa e de outras cidades da França também para estudar com ele. Ele era muito conhecido, né? Bom, assim que eles se conheceram, eles se apaixonaram. Foi amor à primeira vista. E passaram então a viver esse romance escondido, né? Por algum tempo, acabaram se casando secretamente, né? Escondidos, mas foram descobertos. Quando foi descoberto o romance, que eles estavam casados, inclusive, quando foi descoberta a ligação entre os dois, o Fulbert, então, como castigo, ordenou a castração do Abelardo. E aí o que aconteceu? A Heloísa, então, voltou para o convento de Argenteia, né? Abelardo também se torna monge depois disso. Eles chegaram a ter um filho, ela tem um filho dele, que é entregue para uma irmã dele criar, né? E depois que ambos voltam, né? Ele entra para um convento e ela volta para Argenteia e se torna mesmo uma religiosa, eles nunca mais voltaram a se encontrar, mas nunca deixaram de se corresponder. É uma história dramática, né? Bonita, mas eles mantiveram a correspondência e nessa correspondência vão surgindo os elementos filosóficos dos dois lados, né? Porque em algumas coisas ela não está de acordo com ele, né? Ela tem uma outra visão, né, das coisas, e está tudo nessa correspondência deles, né? Que também uma parte nós temos, algumas partes parece que o próprio Abelardo destruiu, mas muita coisa ela guardou, né? Então a gente tem, né, algumas coisas, né? Bom, vamos falar um pouquinho, né? Essa é a vida trágica dos dois, né? Nós vamos falar um pouquinho do centro da filosofia dela. O que é central para a filosofia de Heloísa, né? O centro da filosofia dela é o amor.
é muito interessante, até a gente entende, né? Ela viveu uma história muito forte de amor, um drama, e ela mergulha nisso, no significado do amor para a natureza humana, e para ela o amor, ela vê o amor como um bem em si mesmo. O amor é o bem maior, né? O amor, com letra maiúscula. Ela vê o amor dessa forma, né? E para ela, o amor é aquela atividade essencial pela qual é possível ao ser humano alcançar a transcendência. Não tem outro caminho senão o amor para ela. Ela diz que somente por meio do amor Deus é possível. E mais, ela acredita que a transformação do mundo masculino pode ser feita pelo feminino através do amor. É daí que vai vir a transformação. Portanto, para ela, o amor é uma conquista do ser humano e é algo transformador na vida humana. E que une o ser humano à divindade. Para ela não tem outro caminho que não seja o amor. Contrastando com isso, a visão de Abelardo já é diferente. Abelardo já separa. Para ele, o amor humano não passa de luxúria. É algo que ele vê como enraizado no mundo material, né? E que não está integrado, mas ao contrário, está separado de Deus. Ele encara o amor humano assim, bem oposto dela, né? Porque ela entende, mesmo sendo humano, mas ainda assim é parte da divindade, e através desse amor eu posso chegar à divindade. Ele separa totalmente, né? Da mesma forma como para ele essa separação, essa dicotomia, né, entre mundo material e mundo espiritual, né? Ele faz essa divisão total, né? Para ele diz, amor verdadeiro é só de Deus, né? Ele diz, e isso o ser humano sentiria esse amor divino apenas por uma graça divina e que ele alcançaria por meio das preces, das orações, né? Mas na correspondência dela com Abelardo, ela vai aos poucos dando uma mudada na cabeça dele, né? Ela vai levando o Abelardo a reconhecer o amor humano, a importância do amor humano, né? Ou seja, ela leva ele a ver que na experiência do mundo, a experiência de mundo do ser humano também há algo de espiritual. Ela não faz essa separação tão grande, né? Que também é uma coisa que a gente vai ver em outros filósofos, né? É aquela coisa, né? Aparentemente há espírito e matéria, mas se você aprofunda mais, na verdade, o que é matéria? Hoje em dia, a física quântica já começa disso, né? Quer dizer, na verdade, hoje a gente já sabe, não existe nada de matéria, né? O que é matéria? É uma incógnita ainda, na verdade, né? Com esses avanços da física já se chegou a isso também, né? Então, a forma como os dois veem, né, o amor é algo que é muito consistente com a forma como eles veem o conhecimento, né? Para Abelardo, o conhecimento é uma coisa imaterial. Ou seja, ele vai, através da lógica, né, da razão, ele vai buscar esse conhecimento, né? É uma conquista racional para o Abelardo, né? E para a Heloísa já não é assim. Para ela diz que ela vê o conhecimento a partir da experiência do ser humano. E ela vê o uso da razão, mas de uma forma inseparável da emoção. Novamente, a gente vê aqui como ela tem uma visão bem mais integrativa, nós digamos assim, do ser humano, né?
Porque, sim, até de uma forma, digamos assim, pedagógica, né? Você pode dizer, né? Não, o ser humano tem a mente, tem os pensamentos, tem a razão, e ele tem também um mundo emocional, né? Mas isso é uma forma pedagógica para a gente entender. Mas, na verdade, o ser humano não é uma coisa assim, não são compartimentos estanques, né? Não, aqui está a emoção, aqui está a razão, é uma coisa só, né? É integrado e um influencia o outro, né? É como se a gente pensasse o ser humano que vai para o trabalho, por exemplo, ele chega lá, bom, eu vou deixar o emocional em casa numa caixinha guardado, ou deixar a parte energética. Não existe, você vai trabalhar íntegro, embora a gente dissocie as coisas, mas na verdade tudo isso está interligado, porque uma coisa não funciona sem a outra. Exatamente. E é isso que a gente vê na abordagem dela, né? Como ela tem uma visão bem mais integrativa, né? Vendo esse todo, né? Com o ser humano dessa forma, né? Tem uma carta dela, uma terceira carta que ela escreve a Abelardo, né? Onde ela faz uma reflexão também muito importante sobre a questão da virtude. Ela reflete ali se é possível haver virtude simplesmente em não fazer o mal. Ela questiona isso, né? Porque para ela a ética está muito ligada à intenção humana e é alguma coisa ativa. E ela foca especialmente na atividade de amar, ou seja, essa ética da Heloísa envolve ações éticas. Não é só pensar em ética, né? Por isso que ela questiona, né? Só deixar de fazer o mal. Isso é virtuoso? É, exatamente, essa é a pergunta. Só se eu não fizer o mal, isso é virtuoso por si só? É isso, aí ela volta para isso, para esse questionamento. Para ela é importante a intenção do ser humano e mais. Ela vê essa ética como uma coisa ativa e que tem que estar ligada ao amor. Como eu falei, é o centro para ela, né? Que vai explicar tudo. Né? E para Abelardo já não. Para ele, essa intenção está ligada ao pensamento, à razão. E não ao pensamento e o amor. Você vê que ele tem uma visão muito mais, a gente diria talvez, racional, né? Se bem que ele cai em algumas contradições, porque ele coloca aquela questão, né, do amor como luxúria, mas aí numa correspondência ele diz que em relação ao amor dos dois é uma exceção. Pois é, né? Você vê que ele é bem, né, né, ele coloca assim como alguma exceção. Não, o nosso é uma exceção. Mas ela tem uma visão diferente, né? Ela também abordou muito a questão desse dilema ético na vida monástica. Por quê? Porque ela está num convento beneditino, né? E tem a regra beneditina que foi escrita por homens e para homens. E ela questiona a aplicação dessas exatas mesmas regras para as mulheres. Porque, né, ela diz, não, isso está sendo imposto às mulheres, nós não somos homens, nós não somos iguais aos homens, então teria que ter uma adaptação, uma regra feminina, né, e não nos impor a regra masculina. Então ela também questionou isso, né. Ela questiona também muito a questão da justiça, ela reflete muito em relação à justiça divina e à justiça humana, né. A relação entre justiça e ética é um tema que ela também debate bastante, né? E uma coisa que ela usava quando ela fala da virtude, da sabedoria, ela se baseia muito nos estoicos também. Ela, principalmente Cícero e Sêneca, são bons pontos de apoio para ela. No pensamento dela, principalmente quando ela trata da virtude e da busca da sabedoria, ela é bem estoica aí, né? Ela, no trabalho dela, na obra dela, né, no que ela escreveu, no que ficou, ela trabalhava também muito num sentido de se voltar para um autoconhecimento, né, um autodomínio, né?
E também uma compreensão maior, né, das virtudes próprias da condição feminina, que ela buscava entender e buscava trabalhar. Bom, e em relação a essa condição feminina que você menciona, ela deve ter enfrentado muitas dificuldades que eram inerentes justamente à sua condição de mulher. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses problemas que ela enfrentou e de quais maneiras ela os resolveu. Bom, o problema maior foi esse, né? Porque ela, inclusive, um período da vida dela, ela se relacionava com ele, mas ela resistia à ideia de casamento, ela não queria se casar. Por fim, acabam se casando secretamente, né? Mas aí ela até questiona isso, né? De você, como fica essa relação, né? Esse sentimento de amor em relação a normas sociais, né? Porque ela infringiu normas sociais, né? Ela e ele, né? Tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Foram separados dessa forma brutal e, obviamente, né? A gente imagina, o amor continuou, mas eles se escreviam até o fim da vida, foram troca de cartas, nunca mais se viram, nunca mais se encontraram. E esse foi o grande enfrentamento dela, né? Novamente, uma mulher com uma inteligência brilhante, né? Que também estava bem além do seu tempo, né? E para ela, justamente por isso, era muito difícil essa adequação a normas sociais da época, né? Porque ela muitas vezes não via sentido naquilo, ela julgava meio hipócrita, né? E ela buscava uma coisa verdadeira, né? Então também ela realmente, esse fato todo que aconteceu, esse foi a grande dificuldade que ela enfrentou, né? Sem dúvida. Bem, Helenice, para encerrarmos o nosso podcast, então, eu gostaria que você fizesse um resumo, o que nós podemos tirar para usar de uma maneira prática em nossas vidas hoje, como nós podemos assimilar essas ideias e viver algo disso nos dias atuais. Bom, Danilo, vocês viram que eu peguei duas grandes filósofas, mas são vidas muito marcantes, de mulheres que seguiram o seu sonho, né? Seu ideal de vida, lutaram muito por tornar o mundo melhor na sua época. E eu vou pegar, em relação a nós, né, claro, a vida de Hildegard, a riqueza da vida dela, a luta dela pelo conhecimento. Ela foi uma grande professora, ela lutava muito, principalmente também pela educação das monjas, das mulheres, né, que chegavam, porque na época, as meninas também iam para os conventos, não necessariamente para se tornarem monjas, mas para serem educadas. E depois saíam, muito provavelmente para se casar, né? Na maioria saíam de lá e já iam para o casamento. Mas, enfim, ela cuidava dessa educação. E a educação é algo básico para o ser humano, e a mulher sempre teve um papel, ao longo da história toda, muito importante nisso. E hoje, por mais conturbado que esteja o tempo, eu penso que nós, mulheres, não podemos abrir mão desse papel. Não que um homem não tenha responsabilidade na educação, é claro que ele tem também, né? Mas, e agora eu vou voltar para a Heloísa, né? Para essa questão central que ela coloca do amor, né? E do amor como a ponte para essa integração, eu vou dizer agora, do ser humano consigo mesmo, com a divindade e com os outros, né? Novamente, nós temos aqui um atributo de todos os seres humanos, mas também muito importante para a mulher. E, novamente, eu penso que hoje em dia, numa época de transição que nós vivemos, né, obviamente não estamos mais na Idade Média, nem na Antiguidade, é um outro momento, e eu diria que é um momento de transição, a gente está buscando caminhos, né, na questão do feminino, inclusive, né, a mulher ela não tem bem um modelo mais, ela não sabe bem, né, e infelizmente ela muitas vezes acaba querendo imitar o homem, ou ser um homem, ser igual ao homem, né, ela não assume
essa diferença natural que existe, que tem que existir, que bom que existe, né? Porque não tem um melhor, um pior, um superior, um inferior, há uma complementaridade, né? E é esse o caminho correto de estarmos sempre juntos, né? Homens e mulheres complementando um ao outro, cada um com a sua visão, né, de mundo, de acordo à sua natureza, né? E a natureza da mulher, o amor tem um ponto muito forte para a mulher, né? A gente não pode negar isso. Tem várias histórias, né? A questão é que também a nossa compreensão do amor é meio estranha, né? E essa compreensão do amor como sendo uma compreensão errada nos torna muitas vezes frágeis, né? Quando a mulher, na sua essência, não tem essa fragilidade. Ao contrário, a mulher tem muita força, ela é vida, ela é energia, ela é amor, né? Ela gera, e quando eu digo gera e nutre, não só fisicamente, né? Mas ela nutre sonhos. A mulher, ao longo da história, a gente vê, a mulher impulsiona o homem. Ela dá coragem para um homem seguir em frente, seguir os seus sonhos, a companheira, né, estar junto, né? E ela também seguir os seus. Então, eu gosto muito desse ponto da Heloísa, no sentido dessa retomada da importância do amor, de refletir sobre o que é o amor. Não um amor, uma noção errada de amor, no sentido de eu me anulo perante o outro. Não é isso, isso não é amor, né? Mas o amor real, o amor de doação, o amor de cuidar, o amor de querer o bem para o outro, o amor de promover o outro, de ajudar, de estar presente. E principalmente é o amor que faz com que você, porque esse amor está também em relação não só aos outros, mas a você mesmo, que você seja você mesmo, sem medo. Você encontre a sua essência, o que você é, na verdade, o que você quer da vida, qual é o seu propósito da vida, e viva de acordo a isso. Isso é um amor também, um amor próprio, um amor num sentido maior, né, de si mesmo, que vai trazer. Eu acho que essas filósofas têm muito a nos ensinar nesse sentido. Eu acho que a gente pode retomar algumas dessas coisas, pode, deve e precisa, né, para encontrar um novo caminho, né, nessa nossa saga humana. Exatamente. Bom, e apenas reforçando, a Helenice é autora do livro As Mulheres na Filosofia, como eu mencionei no início do podcast. Vocês podem encontrar essas filósofas também que você cita nessas obras. Correto, Helenice? Sim, eu abranjo, eu falo um pouquinho delas e de outras, né? Esse segundo volume que fala sobre a Idade Média e a Renascença, o primeiro volume fala da Antiguidade, Grécia e Roma. Exatamente. Então vocês podem encontrar esses livros no site da Nova Acrópole, porque esse livro foi lançado pela Edições Nova Acrópole. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast e, claro, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, Danilo, foi um prazer e vamos continuar nos inspirando, né, nessas nossas precursoras, né? Sem dúvida. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos o nosso podcast. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Pequena Música Noturna, número 3.